Há verdades que transcendem a ciência. E poucas figuras trouxeram tanto impacto na vida de milhões de pessoas como Chico Xavier. Ele espalhou fé, amor, solidariedade, um ideal de fraternidade que realmente tocou o coração de muitas pessoas e toca o meu coração. As suas cartas psicografadas emocionaram muitas pessoas, mas será que são reais? Ou será que não passam de uma mera fraude, de um engano para servir de muleta emocional para quem está sofrendo? Será que Chico Xavier mentiu para você? Esse vídeo vai esclarecer essas dúvidas. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva, sou a Alane Ramos e esse vídeo ele vai ser diferente, tá? Ele não vai ser uma leitura de tarô como você está acostumado. Aquele encontro semanal que nós temos às 18h30, 18h45. Confira a agenda aqui na aba Comunidades para você não perder a leitura do seu signo semanal. Aqui eu vou responder uma pergunta para você com base científica e também com base espiritual. Será que Chico Xavier mentiu para você? Porque existem verdades que transcendem a ciência. E poucas figuras têm o impacto que Chico Xavier teve. Ele foi um homem que espalhou amor, espalhou a fé, o consolo e um ideal de fraternidade magnífico, tá? As suas cartas psicografadas emocionaram o mundo. O filme As Mães de Chico Xavier mostrou que a morte não é o fim de tudo. Inclusive retrata ali uma carta muito emocionante que ele compartilhou com a atriz Nair Belo, conhecida aqui no Brasil, talvez mundialmente, né? Quando seu filho faleceu em 1975, ela voltou à vida, ela voltou a ter esperança depois dessa carta que ela recebeu. Mas estrela, e se eu dissesse para você que existem dúvidas e que a ciência tentou provar o contrário? Será que conseguiu? Será que você tem acreditado em falácias? Você tem acreditado em fakes? Hoje, estrela, você vai ver o que tentaram derrubar e o que acabou sendo confirmado e o poder que isso realmente deve nos sustentar. É muito importante que nesse momento você preste atenção nessas mensagens, preste atenção nessas conclusões científicas para que você não seja enganado, porque é importante que você saiba disso. A primeira coisa que você precisa analisar que tem três bases que tentaram argumentar contra esse poder mediúnico que Chico Xavier tinha. Durante muitos anos, a ciência bateu nessa trave. E algumas pessoas, elas acreditam que a ciência realmente conseguiu provar. Será que conseguiu? A primeira barreira linguística. Muitas pessoas dizem que Chico Xavier não era influenciado por um espírito. Na realidade, ele só imitava estilos, ele só repetia alguns padrões e que ao pegar o jeito da coisa, ele foi simplesmente repetindo uma padronização, tá? A segunda é com relação ao cérebro, porque no contato da manifestação mediúnica, o lobo central desliga e passa a ser realmente regido por uma força espiritual. A ciência ou algumas pessoas céticas dizem simplesmente que isso é um truque mental. E o terceiro, com relação justamente à questão de ser fraude. Então, será que Chico Xavier fraudou a gente? Será que ele realmente mentiu, né? Então, o questionamento aqui era que faltava justamente argumentos, faltavam provas científicas, provas concretas, apenas haviam provas circunstanciais a respeito dessa mediunidade. Só que, como minha falecida avó já dizia, existem mais coisas entre o céu e a terra do que se pode provar, né? Muito mais do que uma frase filosófica, isso é uma frase que fala que ou você acredita na espiritualidade e realmente nas
conexões mediúnicas, ou você vai viver tropeçando como um mero incrédulo cético que não consegue alcançar aquilo que você quer. Mas será que a ciência conseguiu dar provas? Será que acreditar na mediunidade, na espiritualidade é um pleno exercício de fé? É apenas uma credulidade que você não consegue realmente agarrar? Hebreus 13:8 diz que a fé, ela é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. Então, vamos ver o que a ciência conseguiu realizar a respeito disso tudo, tá? Estudos do Anomalous Information Reception dizem que não há fraude, que realmente há uma conexão, tá? Aqui diz assim, ó, o cérebro em entrega, tá? O desligar do raciocínio é o momento de entrega total. O médium cala o ego para deixar o espírito atuar. No desenvolvimento mediúnico, nós realmente aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos a permitir que o espírito ele use o nosso corpo, use a nossa mente para realmente transmitir as mensagens, para fazer consultas, para escrever cartas psicografadas, mas para isso você precisa de um treinamento espiritual. Você precisa do tão falado desenvolvimento mediúnico. Se você não fizer o desenvolvimento mediúnico, estrela, você não vai conseguir. Então brilhe, estrela. É momento de você enxergar essa situação de uma outra forma, tá? A segunda coisa que o estudo mostra é que os pesquisadores comprovaram que médios transmitem dados íntimos e verídicos impossíveis de adivinhar. Então não existe fraude, existe conexão. Eu estou colocando carta para você num jogo de tarô. Eu começo a falar detalhes da sua vida que eu não teria como saber. Eu não teria como saber que você acorda a determinada hora da manhã. Eu não teria como saber que você está com problemas na sua vida. Eu não teria como saber que você ontem brigou com seu marido ou que você nem tem marido. Eu recebo essas informações dos espíritos de luz que me acompanham. No caso, nas leituras de tarô aqui, Cigano Esmeralda e Cigano Vladimir. Então você começou a entender como é que a ciência provou essa conexão. Esse estudo, a Anomalous Information Reception, ele está disponível na internet, caso você queira se aprofundar. E hoje em dia o Google tem uma ferramenta maravilhosa de traduzir. Então, ele está em inglês, não é empecilho para que você possa se aprofundar. A terceira é a linguagem da alma, tá? Que diz assim, ó, a genialidade de Chico não era literária, era espiritual. Cada voz psicografada era uma frequência, uma alma, um canal aberto. O que a gente pode entender aqui? Que as cartas psicografadas, elas não eram uma receita de bolo, como algumas pessoas afirmam. Não seguiam um padrão decorado. E se você tiver acesso a uma mensagem dessa, assista ao livro, o filme As Mães de Chico Xavier. Até me enrolei. Assista ao filme As Mães de Chico Xavier que você vai entender. O teor das mensagens era de elevação espiritual, de evolução para a pessoa que estava recebendo aquela mensagem. Então não era uma coisa egóica. Afinal de contas, aliás, esse não era uma particularidade da personalidade de Chico Xavier, nem dos médios que realmente colocam em prática os princípios e o desenvolvimento espiritual que ele tem. Então, o teor da carta, o teor da mensagem, se é uma mensagem pura, se é uma mensagem límpida, a maneira de conversar, porque cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de se expressar que é única, que envolve também as figuras de linguagem e assim por diante. A maneira de falar também é reconhecida como a nossa voz, a maneira de nós expressarmos as nossas ideias, que era reconhecida imediatamente pelas pessoas que estavam recebendo a carta.
Então a conclusão é a seguinte: a sua missão, a minha missão continua. Ao invés de permitirmos que a ciência, que a falsa ciência derrube a nossa crença espiritual relacionada à mediunidade, nós precisamos ir em busca da verdadeira ciência. A ciência que, sem preconceito, ela realmente comprova a existência de um Deus por meio da sua criação, comprova a nossa mediunidade e comprova tudo aquilo que realmente nós queremos. Então, Chico Xavier nunca quis provar também nada à base da ciência. Ele tinha um compromisso com a espiritualidade e ele cumpriu esse compromisso também. Você está disposto a assumir um compromisso com a sua espiritualidade? Então digite nos comentários: eu consegui chegar até aqui no final do vídeo, porque eu tinha o interesse de aprender. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Continue aprendendo, continue tendo o contato com a sua espiritualidade, porque a fé, ela tem um efeito terapêutico de cura. As mensagens e as práticas espirituais, elas melhoram a nossa saúde mental. Olha que interessante, tá? Então, quantas pessoas foram salvas da depressão, foram salvas de surtos psicóticos e vários outros tipos de doença espiritual e doenças mentais, problemas realmente mentais, por conta da ajuda da mediunidade e da ajuda da espiritualidade, tá? E a mediunidade, ela é um fato real e sagrado, tá? Então, estrela, a conclusão final aqui é a seguinte: a sua fé é válida, a sua fé é válida, a sua mediunidade, ela existe, ela importa e ela é real. E use a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Aprenda a usar a sua espiritualidade, a sua mediunidade com força. Muito obrigado por tudo, até a próxima, tá? Lembre-se, todo domingo às 18h45 a gente tem um tema importante aqui, diferente dos demais da semana. E eu conto com a sua ajuda aqui, tá? E a partir de amanhã, a segunda-feira, tem as leituras dos signos que são gerais. Muito obrigado por tudo, até a próxima. Um excelente mês de novembro para você. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.